nós vamos falar sobre método. Porque para conhecer, para que nós possamos atingir o conhecimento, é necessário ter um método. Método, a palavra método, significa caminho. É uma palavra grega que significa caminho. O caminho que eu tenho que trilhar para chegar, para atingir o conhecimento ou a ciência. René Descartes, um filósofo francês, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Ele vai ter uma obra intitulada Discurso do Método. Nessa obra, ele começa essa obra, esse livro, dizendo que a bona mens é o que há de melhor distribuído entre os homens. Bona mens você pode traduzir por bom senso ou razão. Melhor tradução é razão. A razão é a coisa melhor distribuída entre os homens. Ou seja, nós somos homens porque somos racionais. O que distingue o ser humano de um animal é a racionalidade. Portanto, entre nós homens, a melhor coisa distribuída é a razão. E Descartes pergunta, e é essa pergunta que vai nortear toda a sua obra, é se todos têm razão, se todo ser humano são portadores da razão, por que somente alguns são filósofos? E a resposta que ele vai dar a essa questão é exatamente somente alguns são filósofos, porque somente alguns conseguem desenvolver. Ou seja, todos nós temos razão. A ciência, desenvolver a ciência, fazer com que a ciência progrida, poucos sabem o caminho. Exatamente porque não tem método para atingir o conhecimento propriamente dito. Por isso que o nosso texto, o nosso tema na aula de hoje, ou do curso que nós vamos dar durante o semestre, é exatamente a metodologia, o caminho, o melhor caminho para que nós possamos chegar ao verdadeiro conhecimento da teologia. Então, o nosso tema é método e metodologia. E para darmos conta disso, nós precisamos saber o que é propriamente o conhecimento. O objeto e o objetivo de toda forma de conhecimento, de toda forma de ciência, é o conhecimento. Portanto, o conhecimento tem objeto e objetivo. A finalidade do conhecimento é responder a todas as questões que o homem é o sujeito do método. É ele que vai estabelecer um caminho para chegar à ciência. Portanto, como sujeito do método, conhecimento é responder a essas questões que o ser humano levanta, as questões que ele tem sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Toda a ciência, ou todo o conhecimento humano, é uma tentativa de responder questões sobre si mesmo, sobre o homem, sobre Deus e sobre o mundo. Portanto, o conhecimento, todo o conhecimento, parte do homem e retorna a ele, uma vez que ele é objeto e objetivo do conhecimento. Veja, o homem é sujeito do método. Qual é o objeto e o objetivo do conhecimento ou da ciência? O que o homem procura conhecer? Procura conhecer a si mesmo, Deus e o mundo. Portanto, o homem é objeto e objetivo do próprio conhecimento. O conhecimento parte dele e retorna a ele.
Tanto é assim, a chamada ciência é em contraposição à teologia, como a própria teologia especulativa tem no conhecimento seu objeto e o objetivo. Como o conhecimento somente existe do ser humano, somente o ser humano é sujeito de conhecimento. Terceiro, por favor. Nos seres irracionais não possuem conhecimento, é Deus e o homem que têm conhecimento. Tudo que o conhecimento significa deve ser definido a partir do ser humano. Portanto, é através da antropologia, antropos, homem, logia, o estudo ou a inteligência sobre o homem. Portanto, é através da antropologia, em suas diferentes formulações filosóficas, teológicas e as diversas ciências do homem, que o conhecimento tem seu ponto de partida e não diretamente no seu objeto e objetivo. Isto é, o sujeito do conhecimento, que é o homem, é o homem que conhece, é que possibilita entender o que é o conhecimento e, a partir dele, considerar tudo o que se refere à ciência, à filosofia e à teologia. Homem, sujeito do método, portanto, é sujeito do conhecimento. Quais são os objetos de conhecimento do homem? Ele mesmo, Deus e o mundo. Portanto, o conhecimento parte do homem e retorna a ele. Portanto, o grande protagonista da ciência e do conhecimento é o próprio homem. Vamos ver o que é ciência. Por ciência, entende-se toda forma de conhecimento adquirido pelo homem. Ciência é o conhecimento que o homem possui, adquire ao longo da experiência humana. Nós podemos dividir o conhecimento adquirido pelo homem em duas partes, melhor dizendo. Esse conhecimento, seja pela reflexão lógica, a razão humana, a lógica é a razão humana, que acumula os conhecimentos populares ou vulgares e o conhecimento sistematizado em ciências ditas formais, como a matemática e lógica filosófica. Outra parte, seja pelo que as religiões e a tradição judaico-cristã, nós estamos falando de teologia cristã, e de outras teologias, entendem como dados da revelação sobre Deus, o homem e o mundo. Portanto, pela lógica, ou seja, pela razão humana, nós procuramos conhecer o homem, Deus e o mundo. Isso é uma parte do conhecimento. Outra parte do conhecimento é aquilo que nós recebemos através da revelação quando nós tratamos de teologia cristã, seja ela teologia cristã propriamente dita ou teologia judaica. Nós também procuramos conhecer através da verdade revelada o homem, Deus e o mundo. Um minutinho só, vocês não se preocupem em anotar, porque eu já está disponibilizado no site da escola todos os conceitos que eu estou trabalhando aqui. Então, vocês têm o texto, cada aula vocês vão ter o texto que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então, não se preocupem em anotar. Ora, quais observações que nós podemos desenvolver ou apresentar a partir dessa definição de ciência? Podemos dizer o seguinte, que a partir do raciocínio é o exercício da razão humana, os conhecimentos acumulados por um homem, uma família, uma tribo ou uma nação inteira, são passados para gerações futuras pela cultura resultante desse processo na aquisição do conhecimento. Por isso que conhecimento é sempre cultura, passada de geração em geração. É todo o conhecimento que o homem geral, que a humanidade como um todo, adquiriu ao longo de toda a sua existência.
Nós podemos até dizer que o conceito de homem que nós temos hoje é um conceito cultural. Para exemplificar isso, um exemplo bastante chão para nós entendermos do que estamos falando. Lembra que na época das nossas avós, conceito de morte, vamos trabalhar com o conceito de morte. Na época das nossas avós, das nossas bisavós, só estava morto quando o coração parava. Parou o coração, a pessoa estava morta. Esse era o conceito de morte que nós tínhamos, que nossos avós, bisavós tinham. Hoje em dia já não. Basta a morte cerebral e já é considerado como morto. Então vocês veem como a cultura, como os conceitos vão sendo modificados ao longo do conhecimento, ao longo desse processo cognitivo do ser humano. Pois bem, há conhecimentos não sistematizados cientificamente, mas de maneira fragmentária. São, por exemplo, os ditos populares, as máximas, os provérbios, que são conservados no chamado, aquilo que nós chamamos de folclore, ou na mitologia de cada cultura. Exemplos de ditos populares. Aqui se faz, aqui se paga. Todo mundo conhece esse dito popular. Exemplo de máxima. Sobre gosto não se discute. Está na boca de todo mundo essas máximas. Provérbio, por exemplo, também todo mundo conhece. A ocasião faz o ladrão. Essas expressões, sejam ditos populares, máximas ou provérbios, encerra em si uma certa verdade. Todo mundo concorda, por exemplo, que a ocasião é que faz o ladrão, que sobre gosto não se discute, ou aqui se faz, aqui se paga. Parece que há um conceito geral que é. Mas não é propriamente um conhecimento científico. São ditos populares, máximas, que todo mundo diz, mas que não tem um fundamento racional. Que é um folclore de uma nação, enfim, de uma cultura, bem como nós podemos também ter esses conhecimentos naquilo que nós chamamos de mitologia. E mitologia é aquele estágio humano, quando nós não conseguimos explicar pela razão, você conta-se uma história, e essa história dá conta daquela situação que nós estamos vivendo, estamos experimentando. Os grandes mitos que nós conhecemos, por exemplo, da cultura ocidental, são os mitos gregos. Mas nós temos também os mitos indígenas, por exemplo, que são de uma extrema cultura, de uma dimensão assim, fantástica, que merece fazer parte da cultura humana. Um parênteses. Nós, na cabeça de nós ocidentais, é tão arraigada a ideia de que a verdade está na ciência. Existe verdade na ciência? Existe sim. Mas não que a verdade só está na ciência. Quando eu digo que a verdade está na ciência, eu estou dizendo o seguinte, que parece que somente através da razão, do raciocínio humano, é que nós conseguimos atingir a verdade. E por isso nós desprezamos, muitas vezes, aquelas verdades que vêm dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa fé ou das nossas crenças, das verdades que estão expressas no mito. Isso tudo é conhecimento humano também. Não é porque a razão sobrepôs-se ao longo da cultura ocidental, sobre o mito, sobre os ditos populares, as máximas, sobre a fé, que esses conhecimentos são desprezados. Não existe em verdade, e nós, seres humanos, possuímos essas verdades, e muitas vezes os conceitos que nós temos, inclusive, hoje em dia, com a ciência, advêm desse mundo mitológico, desse mundo religioso. Haja visto os conceitos metafísicos, por exemplo, que hoje diz que não existe mais Deus, Deus está morto, na cultura de modo geral no Ocidente, mas todos os conceitos que essa própria cultura diz que não existe mais Deus, esses conceitos são arraigados num arcabouço religioso muito grande. Tais conhecimentos, esses conhecimentos ditos populares, máximas, provérbios, mitológicos e tal, esses conhecimentos são chamados aqui como pré-científicos, ou populares, ou até mesmo vulgares. Dessa maneira, nasceu a sabedoria dos povos antigos através dos mitos, dos provérbios, das máximas,
da sabedoria do pessoal da Mesopotâmia, do Egito, da Índia, da China, enfim, de todas as culturas antigas e até mesmo modernas. Aos conhecimentos, você pode passar, por favor, sistematizados pela pesquisa, pelo experimento organizado conforme métodos confirmados como corretos. É o conhecimento ou o saber chamado científico ou simplesmente ciência. Então, todo conhecimento sistematizado, em contrapartida àqueles, contrapondo-se àqueles assistematizados que são a mitologia, folclore, etc., esses conhecimentos sistematizados é o que nós conhecemos como ciência. Em ambos os casos, a razão recebe e produz mais conhecimentos por meio dos processos mentais, conhecidos como intuição, indução, dedução, dialética, análise e síntese. Tudo isso que eu estou falando, depois no decorrer do curso a gente vai ver um por um, tá? Não se apavora. Isso tudo, esses processos mentais, intuição, indução, dedução, dialética, análise e síntese, é através deles que nós construímos as hipóteses. Toda ciência parte de uma hipótese. Em cima dessas hipóteses, aplicando esses processos mentais, é que nós vamos desenvolver experimento. Em cima das experiências, nós vamos desenvolver a teoria. Então, conhecimento nasce hipoteticamente. Nós temos um dado, nós estabelecemos algumas hipóteses. Em cima dessas hipóteses, nós vamos fazer a experiência. Em cima dessas experiências, vamos fazer desenvolver uma teoria. Exemplo do que eu estou falando. Na USP, em São Paulo, tinha uma colega nossa da biologia que ela conhecia, enfim, através da biologia, nós sabemos que existe um tipo de peixe aqui no Brasil que é primo de um peixe nos Estados Unidos que é caríssimo. Então, desenvolveu-se a hipótese do cruzamento desses dois peixes nascer, enfim, o filho desses dois peixes, e esses dois peixes ter muito, esse terceiro, ser muito parecido com o dos Estados Unidos a ponto de poder ser exportado. Então, nasce a hipótese, hipoteticamente, por haver um parentesco entre eles, e desenvolvendo um ambiente em que o clima da água, enfim, a temperatura da água, fosse compatível com os Estados Unidos, poderia desenvolver um terceiro peixe, nascer um terceiro peixe da fecundação desses dois peixes, e esse terceiro tipo de peixe poderia ser exportado, etc. E tal. Temos uma hipótese. Vamos verificar essa hipótese, um fato, na realidade, e a partir daí desenvolve a teoria. Por exemplo, numa temperatura tal, da água tal, o cruzamento desse peixe tal vai sair desse outro tipo de peixe que está com tais características. Percebe o processo? Hipótese, verificação, experiência, e a partir da experiência, a teoria. É assim que se processa a ciência. Teorias e seus resultados formulados matematicamente em leis, no caso das ciências exatas, ao menos. Então, todo esse processo é exatamente para culminar numa teoria. Nós podemos perguntar o seguinte: todos esses conhecimentos são corretos? Eles são dignos de crédito? Esta questão surge da distinção entre ciência e a chamada pseudociência. Isto é, há conhecimentos que recebem a aprovação do consenso geral e conhecimentos que o consenso geral põe em dúvida ou simplesmente não aceita. São tidos como pseudociência os conhecimentos acumulados pela astrologia, por exemplo, a leitura do horóscopo, etc. e tal. São conhecimentos que advêm dos antigos, mas que são pseudociências. O xamanismo, por exemplo, aqueles fenômenos na natureza em que as pessoas
atribui uma certa magia religiosa. Cartomância, ler as cartas, aquela coisa toda. Cabala, que é um estudo filosófico e teológico da Sagrada Escritura para saber qual é o nome de Deus e assim por diante. Tudo isso são considerados pseudociências e não tem uma comprovação científica. São conhecimentos humanos, está presente na cultura humana, não há nada de pecado em ler horóscopo ou a carta, isso não tem nada a ver com o pecado. São conhecimentos humanos. O pecado é quando você acha que você só pode sair na rua se o seu horóscopo falar que está bem. Aí é pecado, você escraviza naquilo que está dizendo o horóscopo. Mas são conhecimentos humanos que são considerados pseudociência porque não tem comprovação científica. Religião. Como nós podemos entender as religiões? Todas as religiões afirmam receber conhecimentos procedentes ou acumulados pelo ser humano, porque são recebidos da divindade existentes antes da criação do mundo e do homem. A religião, portanto, sustenta que todo conhecimento que ela possui são conhecimentos revelados por Deus. Portanto, é um conhecimento a priori. Conhecimento a priori, aquilo que vem, por assim dizer, antes da aplicabilidade do raciocínio humano. Difere do conhecimento a posteriori, que eu parto da experiência para afirmar alguma coisa. Esses são conhecimentos a posteriori, que é o conhecimento científico propriamente dito. A priori é aquele que vem antes, que eu não uso da experiência, eu não lanço mão da experiência para possuir esses conhecimentos. Eles me são, por assim dizer, dados, revelados no caso da religião. Tais conhecimentos também podem ser considerados populares porque fragmentados, incompletos, como aqueles transmitidos pela mitologia, sem serem compromissadas com a verdade. O conhecimento não tem compromisso com a verdade, mas muito mais interessado nas sensações da intuição, do deslumbramento, do maravilhoso, do exótico, em vista de experiências espirituais místicas, curativas ou simplesmente espetaculares. Estou falando de conhecimento religioso de uma maneira geral. Não estou falando da religião cristã, nem judeu-cristã. Tá? Os conhecimentos que o judaísmo passou ao cristianismo referem-se a um Criador anterior à existência do mundo criado e do ser humano, dentro do quadro sistematizado dessa criação, segundo o livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Portanto, no Deus do judaísmo e cristianismo, encontra-se um conhecimento a ser transmitido aos homens por meio de uma revelação divina, que nesse caso começou com a manifestação de Deus a Abraão e terminou em Jesus de Nazaré. Tais conhecimentos são clarificados pela ciência atual como conhecimento a priori, porque é revelado. Ele independe da experiência humana. Isto é, anteriores, a priori significa anteriores aos conhecimentos que por sua razão apenas o homem pode adquirir. Porque sua fonte está fora do homem. É Deus que revela a verdade ao homem. Portanto, não é o homem, com o empenho da sua razão, através de sua experiência, que vai adquirir tais conhecimentos. Por isso, são considerados conhecimento a priori. Como tais, conhecimento a priori, a ciência que não aceita a revelação não considera tais conhecimentos como ciência. A assim chamada ciência formal, que nós conhecemos como a matemática e lógica, e as ciências empíricas, que são as ciências naturais e humanas, em nossos dias têm seus pressupostos.
Quais são os pressupostos da ciência, tanto matemática, lógica, a ciência formal, quanto as ciências naturais? Quais são os seus pressupostos? Na natureza, no mundo, no cosmos ou universo, nome com o que a realidade sensível é percebida pelo homem, há uma ordem regular. Então, o que são pressupostos? Eu parto do seguinte princípio, que no mundo, no universo como um todo, há uma ordem regular. A partir desse pressuposto, é que eu vou empregar a minha razão, exercitar a minha razão e também a experiência para progredir no conhecimento. Vocês percebem uma coisa. Quando eu digo que as ciências formais e as ciências naturais e humanas partem de um pressuposto, de um pré-dado, eu estou dizendo que todas as ciências partem também de uma crença. Percebem isso? Não é pela minha razão que eu estabeleço os pressupostos. Eu parto disso. E no universo há uma ordem regular. E por que existe essa ordem regular? É que eu posso aplicar a matemática e a lógica para conhecer o universo, o mundo, o cosmos, etc. e tal. O ser humano tem capacidade racional para conhecer esta ordem regular e pode sistematizar tais conhecimentos em fórmulas matemáticas, que são as teorias e as leis científicas. Por exemplo, quando o homem foi para a Lua, ele mediu a distância da Terra à Lua antes de ir? Há um certo ceticismo na ciência também. Pressupõe alguma coisa, em cima disso desenvolve a pesquisa. O conhecimento certo e verdadeiro não pode ser conhecido a priori. Eu estou falando do ponto de vista da ciência, tá? Com os dados de revelação religiosa, mas unicamente através da observação, raciocínio e experimentação. Então, o que a sociedade tem na cabeça, que as pessoas têm na cabeça, é que o conhecimento certo e verdadeiro não pode ser um conhecimento tipo conhecimento de verdade revelada, ou seja, um conhecimento a priori. Todo conhecimento certo e verdadeiro só pode ser atingido pelo homem através da observação, raciocínio e experimentação. É esta a posição das ciências. Estou apresentando para vocês agora a posição das ciências. Ora, se é esta a posição das ciências, nós podemos analisar agora quais as características gerais da ciência. Uma das primeiras características, ou a primeira característica do conhecimento ou da ciência, é que todos os conhecimentos científicos são sempre provisórios. Por isso que nós temos progresso na ciência. Mas, mesmo sendo provisórios, eles são merecedores de crédito. Segundo, os conhecimentos da ciência são obtidos pela observação e experiência, nos quais é necessário crer, enquanto formulados como hipóteses, teorias e leis. As observações e experiências supõem o processo mental da intuição, indução e dedução, de onde se parte para hipóteses, teorias e leis. A intuição é a primeira forma de reação da razão à percepção dos sentidos, mas o processo menos racional de todos. A intuição é o processo menos racional de todos, embora ela que leva a razão a se aplicar sobre determinado dado. Primeiro você intui alguma coisa. Olha, aqui tem um dado, em cima desse dado nós podemos obter tal coisa. Então, por intuição,
nós aplicamos a nossa razão. Terceira característica. As observações e experiências supõem o processo mental... Quarta característica. As observações e experiências supõem métodos variados conforme seus objetos de estudo e objetivos a atingir. Então, cada objeto ou cada objetivo a atingir supõe um método. Quinto, os métodos aplicados visam confirmar a verdade suposta nas hipóteses, teorias e leis. Sexto, atingidas as confirmações das hipóteses, teorias e leis, atinge-se o objetivo final da ciência. E daí se passa a repetição do processo todo, para o progresso na ciência através do conhecimento adquirido. Como nós podemos classificar a ciência? Até mesmo cientistas não se satisfazem com essa tarefa de classificar a ciência. Mas, para o momento presente, basta distinguir entre ciências formais, que são as matemáticas e a lógica, em que prevalecem os métodos que recorrem à razão, mais do que à experimentação, e ciências empíricas ou práticas, como as ciências naturais e sociais ou ciências humanas. Diante dessa classificação de ciência, das características de ciência, dos pressupostos da ciência, da própria definição de ciência, nós vamos definir agora o que é teologia cristã, para depois contrapor teologia à ciência e chegarmos à verificação de que teologia também é ciência. O termo teologia não foi sempre definido como é em nossos dias. Clodovis Boff, não é o Leonardo, é o irmão dele, o Clodovis Boff, define a teologia como palavra sobre Deus. Teologia, portanto, é palavra sobre Deus. E essa definição que nos dá Clodovis Boff, ele parte da própria etimologia da palavra logia, melhor dizendo. O seu sentido mais primitivo. Tel, Deus, logia, palavra sobre Deus. As definições posteriores de teologia variam, mas o essencial é dito pela própria palavra teologia, palavra sobre Deus. Vários autores podem ser consultados para complementar essa definição, mas a mais importante, essa que nós oferecemos aqui, não que é a mais importante, mas aquela que abrange todas as definições possíveis. Assim como ciência, também, nós vamos estabelecer os pressupostos da teologia cristã. Tanto como a ciência e a teologia cristã também tem seus pressupostos. Primeiro pressuposto da teologia, a existência de Deus. Eu só posso ter uma palavra sobre Deus se Deus existir. Então eu parto da preposição que Deus existe. Senão não poderia falar nada de Deus. Eu não posso falar nada do nada. Tá? Portanto, o primeiro pressuposto é a existência de Deus como explicação última da ordem do mundo criado, primeira fonte do saber, como autoconsciência divina do ser, por excelência ou vivente, conforme nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Como também explicação do homem com razão e afeto, ou na linguagem bíblica, mente e coração. O homem pode conhecer a si mesmo através do recurso à revelação de Deus, e isso supõe a fé em Deus e no que ele revela. Portanto, eu recebo a revelação de Deus. Parte do primeiro pressuposto que Deus existe. Receba essa revelação de Deus como aquele Criador do mundo, como primeira fonte do próprio ser e do saber, e também aquele que tem uma autoconsciência do próprio ser,
E eu parto do princípio também, do pressuposto, que Deus é o evidente por excelência. Mas essa revelação de Deus não passa somente pela minha razão, ela passa pelo meu coração. Portanto, no conhecimento de Deus está unidos, ligados, razão e afeto. Ou, em outras palavras, como vai dizer São João na sua primeira carta, capítulo 4, que é a mais bela definição de Deus que nós encontramos em toda a Sagrada Escritura, ele vai sustentar que Deus é amor. E só conhece a Deus quem o ama. Portanto, eu recebo a revelação de Deus. Racionalmente, eu aceito essa revelação. São os pressupostos para eu falar de Deus, para eu ter uma palavra sobre Deus. Mas não basta eu conhecer Deus pela razão. A filosofia faz isso e faz isso muito bem. Ela conhece Deus pela razão. Só que o Deus da razão, o Deus da filosofia, não é necessariamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como vai dizer o filósofo Pascal. Para eu conhecer Deus, teologicamente falando, para que eu tenha uma palavra sobre Deus, a revelação divina tem que passar pela minha razão e atingir o meu coração. E quando nós falamos de coração, nós estamos usando um termo técnico da Sagrada Escritura. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, ele já fala de coração, lembra de Ezequiel, Deus vai transformar o meu coração de pedra em um coração de carne. No Novo Testamento, principalmente com São João vai dizer que Deus perescruta o coração humano, ou seja, Deus conhece, escuta o coração humano. O essencial do ser humano é que Deus vê, ou seja, o seu coração. São Paulo vai falar do coração humano. Santo Agostinho vai retomar essa terminologia das Sagradas Escrituras para nos falar que o coração é o sino da alma. Ou seja, o coração, tal como foi esse conceito, tal como foi desenvolvido nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também através de Santo Agostinho, um filósofo moderno que vai retomar esse conceito vai ser Pascal, conceito de coração, para dizer que o coração é o ser humano mais profundo. Ou seja, o coração é uma faculdade humana que revela o ser humano na sua profundeza. Isso significa que Deus, para fazer teologia, não basta eu ter os dados revelados na minha mente ou na minha razão. Esses dados revelados têm que atingir o meu ser mais profundo. Eu tenho que ser tocado afetivamente por essa verdade revelada. Ou, em outras palavras, eu só conheço aquele que é amor amando. Eu não conheço o amor através do conceito e da ideia de amor. Eu posso até discursar muito bem sobre o amor, mas como vai dizer São Paulo, no hino do amor, o hino da caridade, que ele vai nos apresentar na carta aos Coríntios, eu sou como um sino que retine. Faço um barulho, estardalhaço tremendo, mas não diz nada. É um som que ecoa, mas que vai embora. Ele não repercute. Então, teologia passa pela razão, mas atinge o coração. E por isso que fala da fé. O que é a fé? A fé é uma certeza que eu tenho, mas não é uma evidência racional. Quando eu falo de certeza racional, eu estou falando de uma evidência racional. Eu posso dizer que 2 mais 2, 2 unidades acrescidas por mais 2 unidades, fazem 4 unidades, ou mais ou menos 4 unidades. É uma evidência racional que eu tenho. É uma certeza. Eu não preciso provar isso. É uma evidência. Quando eu falo da fé, eu falo de uma certeza. Mas que eu não posso provar pela razão. Só pelo coração. E é por isso que, pela fé, muitas pessoas entregam sua própria vida.
não pelas verdades racionais. E se a verdade revelada passasse somente pela razão, eu poderia fazer uma bela teoria, um belo discurso sobre o amor, sobre a religião e tal. Mas ninguém segue uma teoria. Ninguém dá vida por uma teoria. Por uma pessoa se dá a vida. Por isso que o cristianismo não é teoria. O cristianismo é vida. E por ser vida, é uma opção que nós fazemos. E por isso que ela modifica, transforma toda a nossa vida. Posso muito bem seguir uma teoria até um dado momento. Mas essa teoria não vai me transformar. Ela pode me encantar, mas não me transformar. Agora, uma pessoa me encanta e me transforma. Eu morro por ela. Outro pressuposto da teologia cristã. Deus revela ao homem todo o conhecimento sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o homem. Como que nós entendemos agora a teologia propriamente cristã? Como nós entendemos esse conhecimento que Deus revela ao homem de si mesmo? Podemos dizer pela Sagrada Escritura. Mas aquele que vai, por assim dizer, expressar escancaradamente Deus no seu âmago, na sua essência, é o próprio Jesus Cristo. Se Deus é amor, tal como diz São João na sua primeira carta, que é a mais bela, repito, definição sobre Deus que nós temos na Sagrada Escritura. E por essa definição é que nós vamos entender, através de Jesus Cristo, quem realmente Deus é. Porque Jesus Cristo deu sua própria vida por amor a cada um de nós. Então, na vida de Jesus Cristo, que foi toda ela doação, vivência amorosa, nós vemos a revelação de Deus. E não precisa, como nós falamos de revelação, a primeira coisa que vem na nossa mente são palavras escritas, a Sagrada Escritura. Palavra que se escreve. A Sagrada Escritura é palavra de Deus. Então a revelação é palavra que nos é transmitida, através da escrita, etc. E tal. Revelação não necessariamente precisa ser palavra, precisa ter grafia. Basta olhar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que não existe palavra, mas é a revelação total do amor de Deus, porque é a entrega total daquele que nos amou até o fim. Então a cruz de Cristo é a revelação do amor de Deus por nós. Outro pressuposto. Deus é pessoa que se comunica ao homem como um Deus e eu. Existe uma relação de uma pessoa para com outra pessoa. Então, uma relação de um eu com outro. É porque existe essa relação com Deus, com um tu. Concorrência na sala. Essa relação de um eu com um tu, de duas pessoas, é que pode atingir. Outro pressuposto. O mundo é criado por Deus. E esse pressuposto é muito importante. Quando nós falamos de mundo foi criado por Deus, nós podemos perguntar por que Deus criou. Deus jamais cria alguma coisa, como ele vai dizer no livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 24. Deus vai dizer o seguinte: tudo que eu criei por amor. Se não amasse, não teria criado. Portanto, tudo que existe porque eu amei. Portanto, toda a criação é expressão do amor. Logo, toda a natureza me fala de Deus, me revela a Deus. Que eu parto do pressuposto que o mundo é criado por Deus.
E uma vez que Deus criou tudo aquilo que ele amou, portanto, tudo que existe é expressão do amor de Deus, existe porque Deus ama, o mundo revela o amor que Deus tem por cada um de nós, por todas as coisas que existem. Logo, nós podemos dizer, assim, de forma poética, que o mundo, a natureza, é a carta amorosa que Deus escreve e endereça a cada um de nós. Percebem vocês que esses pressupostos da teologia nos leva a modificar a nossa visão, inclusive em relação às coisas existentes, ao próprio mundo. Não são simplesmente coisas que existem, seres que existem aí, mas são expressão do amor divino. Outro pressuposto. Criação é o ato divino que dá sentido ao que a ciência separada da religião entende por cosmos, ou seja, ordem, universo, ou seja, mundo submetido a leis expressas matematicamente, ou natureza, ou seja, o mundo enquanto evolutivo e produtivo de novas formas de seres no tempo e no espaço. Isso é o que a ciência entende, a teologia cristã vai dizer que é a criação divina. Outro pressuposto. O conhecimento revelado se insere num plano divino para a salvação, que por sua vez supõe a desordem na ordem da criação pelo pecado. Deus criou uma ordem. O mundo é ordenado porque é amado por Deus, criado por Deus. O pecado é uma desordem nessa ordem criada por Deus. Em outras palavras, o mundo é a expressão do amor de Deus por tudo que existe. A ordem, vai dizer Santo Agostinho, ordo is amores, ou seja, a ordem é amor. Deus criou tudo por amor. Então, o mundo criado obedece à ordem do amor. Se fôssemos falar em termos morais, nós podemos dizer que também a questão moral é uma questão de ordem no amor. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Se eu amar mais as coisas do que Deus, eu estou amando mais a criatura do que o próprio Criador, que é um absurdo. Santo Agostinho tem uma imagem muito bonita para dizer isso. Ele vai dizer que quando o homem ama mais a ordem, a criatura, do que o Criador, então inverte a ordem do amor que Deus pede, se parece a um noivo que presenteia a noiva com um anel de rara beleza. E a noiva fica tão encantada com o anel que prefere o anel do que o noivo. Então, em termos morais, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, porque somos filhos de Deus, e usar das coisas para desfrutar somente de Deus. Esta é a ordem moral das coisas, a ordem do amor. Na ordem da criação, tudo que Deus criou, criou por amor. Então existe uma ordem no universo. Ora, o que é o pecado? Uma perversão dessa ordem, porque o pecado sempre é desamor. E por incrível que pareça, é um desamor em relação a nós mesmos. Quando nós falamos que o pecado ofende Deus, evidentemente não é pelas besteiras que eu faço, as besteiras que eu faço não para ofender a Deus, porque Deus é amor. E não são as besteiras que o homem faz que ofende a Deus. Por que então a Escritura diz que Deus fica ofendido com o meu pecado? Porque eu fiz o mal contra mim mesmo. Isso que ofende a Deus. Deus não quer que eu pratique o mal contra mim mesmo. Porque o que Deus quer para mim é o meu bem.
Por isso que o pecado é sempre uma desordem, porque é o oposto ao amor. Porque pecado é desamor. É a recusa à oferta amorosa que Deus tem para cada um de nós. Outro pressuposto. O conhecimento, esse conhecimento que é o conhecimento revelado, é experimentado pelo homem, gênero humano e indivíduo. Como que eu experimento esse conhecimento? Eu só posso experimentar esse conhecimento não fazendo experiência da verdade revelada, o que é um absurdo, uma vez que é um conhecimento a priori. Eu experimento esse conhecimento na minha vida, a humanidade experimenta esse conhecimento, porque esse conhecimento tem que passar da razão para o coração. Então é no meu interior, é no mais profundo do meu ser que eu experimento esse conhecimento. Por isso que eu tenho certeza que Deus existe, embora eu não possa provar como se prova na matemática e em outros conhecimentos, outros tipos de conhecimento racional. Então esse conhecimento é experimentado pelo gênero humano, indivíduo, enfim, de modo análogo ao das experiências empíricas por meio da razão e efetivamente por meio do amor do Criador por suas criaturas. Esse relacionamento afetivo possibilita uma forma nova de conhecimento, além do adquirido apenas pela mente. Teologia é ciência? O que nós estamos dizendo agora, sim. Mas é diferente das outras ciências exatas, naturais, humanas e sociais. Por quê? Porque além de um conhecimento racional, eu posso estabelecer vários tipos de relação de raciocínio sobre o texto revelado, sobre a Sagrada Escritura. Eu posso interpretar esse texto, eu posso ter um conhecimento sociológico, filosófico, etc. e tal desse texto. Mas além desse conhecimento racional, eu tenho um conhecimento afetivo. Por quê? Porque há uma relação de um eu com um outro. E esse conhecimento fala diretamente ao meu coração e não somente à minha razão. Definição geral. Isso. Vamos dar um passo além para tratarmos dessa teologia, mas com uma definição um pouco mais melhorada, por assim dizer. Nós podemos dizer nessa definição melhorada que o saber revelado não chega somente à mente ou à razão, mas ao centro afetivo do homem, que a Bíblia vai chamar de coração. Implicitamente aludido no principal mandamento da Torá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amar a Deus de todas as coisas. Não basta eu saber que Deus existe. Eu sou chamado a amá-lo acima de todas as coisas. A teologia, portanto, traz ao homem o conhecimento de si mesmo, do mundo e de Deus, pelas vias afetivas e racionais. Veja, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a ciência, seja natural, seja formal, procura conhecer o homem, Deus e o mundo. A teologia também. O objetivo da ciência teológica, da teologia cristã, é conhecer Deus. Então, qual a diferença entre ciência e teologia? A ciência possui os mesmos objetivos, mas só pela via racional. Teologia, os mesmos objetos da ciência, mas pela via racional e afetiva. Como tal, pelas vias afetivas e racionais, que é o conhecimento que a teologia procura, como tal, os conhecimentos que a teologia transmite não levam em consideração somente a capacidade racional do ser humano, mas a capacidade afetiva como ponto de partida, tal como o judaísmo e o cristianismo entendem o relacionamento Deus e homem. Uma teologia que transmitisse unicamente
um saber racional sobre Deus, o homem e o mundo, incorria no erro contra sua própria finalidade, qual é levar o homem ao cumprimento do mandamento da lei de Deus, o primeiro deles, amar a Deus acima de todas as coisas. Encontrando finalmente neste relacionamento amoroso, amar a Deus, esse relacionamento amoroso com o Criador, as respostas sobre sua origem, sentido de existência terrena e vida futura, como participação da vida que o Criador tem, e essa vida que o Criador tem, essa participação da vida do próprio Criador, essa vida não tem fim. Então nós chegamos agora no momento de ter ciência e teologia e especular sobre as indagações e harmonia que existem entre ciência e teologia. No relacionamento entre teologia e ciência, estão subjacentes ainda várias questões e exigências tomadas de posição. Então, exige uma posição da nossa parte. Primeira coisa. Em primeiro lugar, é preciso perguntar: onde se funda a distinção entre teologia e ciência? Ora, tanto a compreensão vulgar do que seja o conhecimento, como do que seja teologia, permite uma resposta básica. Qual é esta resposta? A ciência busca a verdade dos conhecimentos sobre o mundo e o homem, conhecimentos empíricos e obtidos empiricamente, recorrendo unicamente à razão humana. A teologia, por sua vez, busca a verdade oferecida ao homem de fé sobre os conhecimentos revelados e experimentados pela percepção espiritual da revelação feita por Deus pelo homem enquanto gênero humano e indivíduo. Portanto, enquanto a ciência busca a verdade dos conhecimentos do mundo e do homem, embasado na razão, a teologia busca a verdade, aquelas verdades que são oferecidas pelo homem pela revelação, então para o homem de fé, e sobre esses conhecimentos ele tem essa percepção espiritual, e essa percepção espiritual leva ele a colher tudo aquilo que Deus revela a ele, e essa revelação passa não somente pela razão, passa pela razão para atingir o seu coração. Em segundo lugar, nós podemos perguntar: por qual motivo tal comparação hoje em dia é necessária? Essa comparação de ciência e teologia. Antigamente não havia essa comparação. Você pega na Idade Média, não havia essa comparação, porque, como dizia Aristóteles, e foi mal, eu acredito que tenha sido mal interpretada, principalmente na Idade Média, Aristóteles dizia que a teologia é a rainha de todas as ciências. Que a filosofia na antiguidade englobava todas as outras ciências, matemática, geometria, não existia a palavra matemática, mas geometria, artes liberais, tudo era considerado como filosofia. Que a filosofia era serva da teologia. Aí entendeu-se que todas as ciências eram inferiores à teologia. Na verdade, Aristóteles não diz nada disso, não. O que ele diz é que pelas indagações, pelas especulações, pela busca do conhecimento do homem, ele vai atingir a teologia, porque é nela que encontra a origem de todo ser, ou seja, num Deus que não necessariamente é o Deus cristão, mas num Deus, tanto é assim, esse Deus é tão diferente do Deus cristão, o Deus de Aristóteles, que esse Deus é que vai atrair todas as coisas para si, porque esse Deus está em completo repouso, e repouso é sinônimo de felicidade. Não que as coisas buscam a Deus, as coisas buscam imitar Deus, exatamente porque todas as coisas que se movimentam buscam atingir a felicidade, ou seja, o repouso, que somente Deus pode gozar, nem outra criatura mais. Por isso que a teologia era a rainha de todas as ciências, porque era aquela que todas as outras visavam.
E na Idade Média se entendeu que a teologia era a mãe, era a rainha de todas as ciências, que todas as ciências estavam subordinadas à teologia. Então não tinha o porquê de perguntar e fazer essa distinção entre ciência e teologia e buscar aquilo que a harmonia que existe entre elas. Isso, mas hoje em dia se faz necessário exatamente essa questão, né? Como nós podemos fazer essa comparação. Por que é necessário, então, a comparação hoje em dia entre ciência e teologia? É necessário em vista do diálogo. A resposta é que hoje em dia a crença na ciência é quase absoluta. Mesmo que seus defensores, os defensores das ciências, os cientistas propriamente dito, não tenham essa pretensão. Nenhum cientista em sã consciência, a não ser aqueles que não são mentalmente sadios, nenhum cientista tem essa presunção que a ciência é absoluta, o conhecimento científico é absoluto. Porque todos sabem que o conhecimento, não existe absolutidade no conhecimento, não existe conhecimento absoluto. O que existe são conhecimentos que nos levam a outros conhecimentos. Se nós atingíssemos o conhecimento absoluto, não haveria progresso na ciência. Mas no senso comum, por assim dizer, há uma crença de que a ciência é quase absoluta e, portanto, que dados que admitem os limites da ciência e relativismo de suas teorias e leis, como nós encontramos na ciência, isso não é levado em consideração pela maioria do senso comum. Se a teologia ignora os progressos da ciência formal empírica, a teologia corre o risco de fechar-se no dogmatismo. Você cai no dogmatismo. É importantíssimo que a teologia também seja ciência. Senão nós vamos cair, como na Idade Média caiu, num puro dogmatismo. É isso e acabou, não se discute. Não é assim. Isso significa distanciar-se do diálogo e ser relegado a um estatuto de ciência interior. Porque se a teologia despreza a ciência, cai no dogmatismo. Aqui está a verdade e pronto, acabou. Por sua vez, a ciência vai dizer isso não é ciência porque é dogmática. Ciência que é dogmática não pode ser ciência. Porque a dogmática, o dogmatismo encerra qualquer diálogo. Do outro lado, oposto, há o risco de fazer da teologia uma serva da ciência através da discutida atitude do concordismo, especialmente nos meios protestantes norte-americanos. O que ocorreu com a igreja, as igrejas protestantes, as tradicionais nos Estados do Norte, na América do Norte, foi concordar em gênero número igual com a ciência. Então, perdeu-se aquilo que é próprio da teologia. Então, nenhum dos extremos. Quando a gente fala em extremos, vocês lembram de um círculo. Se eu partir, se eu for extremista, eu sempre fico no mesmo. Porque é como se fosse um 360 graus. O ponto de partida é o ponto de chegada. Isso que é o extremo. É uma coisa tão radical que eu acabo falando a mesma coisa. Nós podemos se opor, mas 180 graus, nem mais. Diante disso, nós podemos, e essa é a nossa última pergunta da aula de hoje, em que sentido pode-se dizer que a teologia é ciência? Até agora nós vimos ciência por um lado, teologia por outro. Nós vimos como nós atingimos o conhecimento científico e como atingimos o conhecimento revelado. Nós vimos os pressupostos da ciência e os pressupostos da teologia cristã. Nós vimos definição de ciência e definição de teologia cristã. Até trabalhamos com uma definição melhorada. E a nossa última pergunta da aula de hoje é em que sentido pode dizer que a teologia é ciência? Essa questão se origina no que a teologia tem de específico em relação às ciências, ou seja, a crença em Deus expressa pela fé na revelação. Como tal, a teologia é fonte de conhecimento e de um conhecimento específico, próprio e único. Nesse sentido, a teologia
se diferencia e distancia-se da ciência comum, ao mesmo tempo em que dela tem necessidade para complementar os dados da revelação. Portanto, enquanto fonte de conhecimento sobre Deus, o homem e o mundo, a teologia pode ser chamada de ciência, uma vez que o objeto e o objetivo de toda a ciência é o conhecimento. E a teologia tem o seu objeto, é Deus, homem e mundo. Enquanto tal conhecimento se dá através da revelação divina, e o homem chega a essa revelação divina pela fé e razão, a teologia se difere em muito da ciência, unicamente apoiada na capacidade racional do homem. O que se aproxima é que toda a ciência tem o seu objeto específico. A teologia tem os seus objetos. Deus, homem e mundo. O que a distancia, o que diferencia, é que enquanto a ciência procura o conhecimento, conhece, apoiada unicamente na razão, a teologia se apoia na revelação. Ou seja, a teologia exige a fé. Postas em seus devidos lugares, ciência e teologia colaboram para o bem do homem. A ciência não adquire sentido absoluto a ponto de ser colocada sobre um pedestal exclusivo ou única forma de conhecimento, nem a teologia fica desprovida do caráter de fonte de conhecimentos que a ciência não é capaz de proporcionar. A ciência não pode nos oferecer esse conhecimento específico da teologia, que é o conhecimento de Deus, homem e mundo, tal como a teologia nos oferece. O mais importante nesse relacionamento entre ciência e teologia é a colaboração mútua que supere todo o conflito e distanciamento entre ciência e teologia para atingir a colaboração e integração plena nos dois tipos de conhecimento, o racional e o espiritual. Por que o conhecimento espiritual é importante para o homem? Porque, filosoficamente falando do homem, nós humanos possuímos 4 dimensões. A dimensão da verdade, todos nós queremos conhecer, daí a ciência cujo progresso é infinito, a ciência nunca é distante, nunca termina, o conhecimento é infinito. Todos nós buscamos o verdadeiro, buscamos o conhecimento. Segunda dimensão, todos nós buscamos o belo, desejamos o belo, temos necessidade do belo, belo no sentido do bom, porque belo é sempre associado ao bem. Terceira dimensão, todos nós buscamos o bem, porque todos nós ansiamos a felicidade, e só se buscamos a felicidade, necessariamente buscamos o bem, porque só o bem pode nos trazer a felicidade. E a quarta dimensão, é a dimensão transcendental. Nós buscamos transcender a finitude da nossa existência. E esse transcender o limite da existência humana, a finitude da existência humana, nós buscamos nesse transcender, que damos o nome de Deus, que damos o nome de ser, que damos o nome de energia cósmica. No fundo, todos nós buscamos aquilo que nos transcende, ou seja, aquilo que nós chamamos de Deus. Por isso que há uma necessidade do conhecimento espiritual. Logo, a ciência pode nos oferecer coisas belíssimas, conhecimentos fundamentais para a nossa vida. Você pega 100 anos atrás, para os dias de hoje, quanta evolução houve na medicina, na física, quantas coisas boas não nos foi oferecida através do conhecimento, desse esforço, desse exercício racional no ser humano. Quantas coisas nos foi facilitada, quantas descobertas não foram realizadas, inclusive no cosmos, que mostra toda a grandeza do universo. Quantos conhecimentos nós adquirimos ao longo desse século.
Nós temos necessidade também do conhecimento espiritual. Porque sem esse conhecimento espiritual, nós achatamos muito o homem. Talvez a grande crise de hoje em dia é a crise da intranscendência. Nós nos contentamos com a imanência e não transcendemos essa nossa existência aqui e agora. E, portanto, essa necessidade de um conhecimento racional e também espiritual é aqui que uma antropologia teológica, ou seja, estudar o homem do ponto de vista teológico, põe corretivos aos extremos de ambos os lados, dando ao homem o conhecimento adequado de si, o conhecimento adequado do mundo e o conhecimento adequado de Deus. Será através de um diálogo ciência e fé que se responderá à grande questão, ou à questão-chave, ou à questão mestra, de toda a ciência. Qual é essa questão? O que é o homem, de onde veio, para onde vai? Ou com a delimitação decisiva. Nós podemos substituir essa pergunta, o que é o homem, de onde veio, para onde vai, pela seguinte questão. Qual é o fim do homem? A teologia fundamentada na revelação, afirma o fim do ser humano é a participação na vida do vivente. Deus, Criador do mundo e do homem, e essa participação na vida do vivente, para além do tempo e do espaço, na eternidade própria de Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Era esse o tema da nossa aula de hoje.